Quem aqui nunca desejou encontrar sua alma gêmea ou perdeu algum tempo conversando sobre será que existe alma gêmea, não existe? São uma, são muitas? E sobre chamas gêmeas? Você já ouviu falar? Ou Twin Flames, o nome original em inglês? Pois é, Twin Flames é uma seita que vem crescendo não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, e que veste uma fantasia bem perigosa de um programa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e conquista rumo ao amor equilibrado da sua vida. O Twin Flames Universe foi fundado por um casal de americanos, que é o Jeff e a Sheila Ian, e esse programa promete que você vai encontrar o seu amor eterno, que eles vão te proporcionar uma união amorosa, um relacionamento bonito, leve, saudável e que não só você vai encontrar essa sua chama gêmea, como ao encontrar a chama gêmea, toda abundância vai se abrir na sua vida. Através desse caminho guiado por eles, eles vão te dar o segredo da felicidade, da abundância e da prosperidade. Pois é, porque quando você for um casal formado por você e sua chama gêmea, vocês também vão poder conduzir outros solteiros e solteiras rumo ao encontro das suas chamas. O discurso deles é todo embalado através de palavras e códigos de espiritualidade, autoconhecimento, senso de comunidade. E muitos dos anúncios já veiculados aqui no Brasil e em português te fazem o seguinte convite: e se você pudesse conhecer a pessoa da sua vida? O amor verdadeiro não tem preço. E se você pudesse ficar com a sua chama gêmea para sempre? Se você quer isso, conheça a nossa escola. É só clicar e saber mais. E ele ainda fala no outro anúncio assim, que a única coisa que está entre você e o amor e a felicidade no amor é você mesma. Ou seja, só depende de você se trabalhar, se curar. E através das ferramentas desse poderoso método, você vai chegar a esse amor pleno e a essa união harmoniosa. Por que eu quis trazer essa pauta para cá? E por que eu fiz questão de falar dela aqui no canal Amores Possíveis, no YouTube, nos players de podcast, além de ter feito a minha coluna da Rádio CBN sobre o tema? Porque desde 2020 para cá, existem inúmeras matérias de grandes publicações americanas denunciando essa seita. Ela é uma seita. Tiveram matérias no Times, na Vice, o FBI iniciou investigações. Hoje a gente tem 2 documentários que falam sobre esse Twin Flame Universe que eu recomendo muito que vocês assistam. Um tá no Netflix e outro tá na Amazon Prime. Mas apesar da gente ter inúmeros dados de uma seita que mexe com trabalho não remunerado, com manipulação, com coerção para mudança de sexo e com sistema de pirâmide, muitas e muitas mulheres ainda têm comprado esse discurso de encontrarem sua chama gêmea e conseguirem a sua grande união plena. Esse grupo está crescendo exponencialmente, não só no mundo como também no Brasil, e no documentário é muito angustiante, porque numa das aulas, o Jeff, que é o fundador, fala, olha, tem muita gente desesperada nos países do terceiro mundo, é hora de vocês pegarem eles. Talvez você que está me assistindo aqui, que tenha procurado a alma gêmea ou chama gêmea no seu search de podcast, de videocast, tenha caído aqui como uma espécie de alerta. Eu, inclusive, recebi uma mensagem essa semana no inbox do Amores Possíveis de uma mulher contando a narrativa dela de alegria e de sucesso. Ela falou, Carol, eu conheci a minha chama gêmea e eu me mudei de cidade atrás dele. Essa história começou turbulenta, mas eu larguei tudo, eu insisti, eu persisti e agora eu quero largar minha profissão para poder ensinar outras mulheres a conquistarem essa chama gêmea. E eu ia vendo uma brasileira narrar a mesma saga de manipulação e tragédia que muitas americanas viveram. A gente não pode cair nessa promessa. Eu acho importante ressaltar, e esse dado tá no documentário disponível no Netflix, que só nos Estados Unidos, hoje a gente tem mais de 10 mil seitas ativas. E que o número de seitas online cresceu exponencialmente desde a pandemia. Por que isso está acontecendo? E porque cada vez mais pessoas estão suscetíveis a discursos de gurus, grupos de espiritualidade, de autoconhecimento, que acabam sendo grandes grupos de coerção, manipulação e abuso, tanto patrimonial como emocional. Porque a gente vem de tempos altamente
sozinhos, angustiados, com pessoas traumatizadas, deprimidas, carentes, gente que muitas vezes perdeu muitos dos seus elos estruturantes. Então as pessoas perderam parentes, perderam amigos, perderam empregos. E são pessoas que estão exaustas de serem rejeitadas, largadas, dispensadas. Pessoas que querem acreditar no amor, mas que não aguentam mais ter histórias de eternos começos, de ver todo mundo sendo feliz menos elas. E aí dessa angústia você fala, cara, o que eu posso fazer para o meu amor funcionar? Toda essa exaustão e esse desespero vem também num momento onde a gente cansou desse discurso neoliberal de que só depende de você. A gente tentou tanto fazer sozinho, tanto ser a nossa melhor versão, e não deu em nada. A gente segue acumulando frustrações, traições, histórias interrompidas. E aí, de repente, quando você está completamente sozinho, angustiado e precisando de amor, vem alguém que fala para você, eu te entendo e eu prometo que você vai chegar ao seu amor definitivo. Presta atenção nesse eu te entendo, porque eu acho que essa é a primeira chave muito perigosa que o Twin Flames começa a trabalhar com as pessoas. Como é que é todo esse sistema que eles fazem de captação de alunos até o desenvolvimento desses coaches? Eles pegam pessoas que estão muito apaixonadas ou que ainda estão muito envolvidas por pessoas que elas acabaram de conhecer. Então, uma chama gêmea não é um ex-namorado seu, não é um ex-marido, é sempre alguém que ou você ainda tá no flerte e nem chegou a ficar, uma pessoa que você cruza no prédio, no trabalho, ou alguém que você saiu uma ou duas vezes e aí a história não foi pra frente porque a pessoa falou que estava num outro momento, que estava focado no trabalho, porque ela mudou de cidade, porque ela começou a namorar outra pessoa, mas ainda assim você não consegue esquecer ela. E aí sabe quando dá vergonha da gente falar pros nossos amigos, pros nossos familiares? Cara, eu sei que eu nem tinha nada com essa pessoa, mas eu não consigo parar de pensar nela. O Twin Flame começa a te manipular exatamente nessa vergonha. Porque esse casal vira pra você e fala assim, não precisa ter vergonha. Sabe esse seu sentimento inexplicável por alguém que você mais conhece? Isso é sinal de que essa pessoa é a sua chama gêmea. Se vocês procurarem na internet, já tem milhares de sites em português descrevendo o que é uma chama gêmea. E das características dessa chama gêmea, a gente tem coisas que são essa conexão inexplicável, essa sensação de não conseguir parar de pensar na pessoa, uma saudade, uma vontade enorme de ficar grudado, de saber como ela tá. A sensação de que vocês têm tudo a ver, de que tem traços parecidos, ainda que vocês mal se conheçam. Então, de repente, você fala, nossa, mas a gente também tem a mesma origem árabe. Ou, ai, ele gosta de correr no parque e eu também. A gente vai pegando pequenos traços dessa pessoa, constrói essa nossa fantasia de cara ideal, e aqui eu vou falar cara, porque 90% das alunas, e que eu posso falar que são vítimas das chamas gêmeas ou do Twin Flames, são mulheres, e a gente fica obcecada com essa história, com essa paixão, e esses caras validam a sua obsessão. Porque o que eles falam? Isso é sinal de que essa é a sua chama gêmea, e o fato dela ser a sua chama gêmea implica de que essa relação vai ser turbulenta. Pois é, como isso é parte de uma aprovação e do autodesenvolvimento emocional de vocês, a história vai ter momentos de perdido. Se essa pessoa foi embora, se essa pessoa disse que não gosta de você, se essa pessoa tá namorando outra pessoa, isso não significa que ela não gosta de você. Isso significa que você tem que perseguir ela. Que você tem que perseguir, presta atenção na palavra. Eles estimulam a perseguição. Tanto que tem uma das mulheres, que é aluna que dá depoimento no documentário, que ficou presa 1 mês. Porque o cara com quem ela ficava colocou uma medida protetiva para essa mulher se afastar dele. E ela seguiu indo. Porque segundo Jeff e Sheila, isso faz parte do seu desenvolvimento emocional e são provações para você chegar até essas pessoas. Eu quero colocar isso aqui e eu vou muito me aprofundar no Twin Flames, no Chama Gêmeas, mas o que eu quero que a gente comece a perceber? A lógica que esse tipo de seita faz não é muito diferente da lógica dos coaches de relacionamento, dos coaches de prosperidade financeira. Todos eles têm essa ideia de que eles têm uma fórmula, eles têm um método, eles têm um segredo e basta você saber disso e ser guiado por esse especialista que isso vai fazer você concretizar
o seu sonho. Quando a gente tem coaches de relacionamento que te prometem achar um homem de alto valor, ficar milionária até o final do ano, manifestar abundância criando um mapa dos sonhos onde você vai ter viagens, amores e negócios, eles também estão te manipulando. Também estão te vendendo um senso de pertencimento, um guru que é o seu guia e um mapa concreto de um passo a passo do que você precisa fazer para essa felicidade. Eu sei que quando a gente escuta isso, parece absurdo, parece incompreensível, mas de novo, toda essa manipulação começa no sutil e começa nesse abraço. No eu entendo você. Você gosta muito de alguém que você mal conhece? Eu entendo você. Você quer saber se essa pessoa é a pessoa da sua vida? Eu vou te dizer. Você tá angustiada? Você tá exausta das histórias não irem pra frente? Eu vou mudar a sua vida. E aí, assim como o discurso dos coaches de relacionamento e dos coaches financeiros aqui do Brasil e do mundo, eles usam a narrativa do herói. Então eles falam, olha, antes da gente se conhecer e usar esse método, a gente era pobre, dormia no chão, tava sem grana, perdido no mundo. Mas logo que a gente se encontrou e conectou as nossas chamas gêmeas, a abundância prosperou. E eles têm vídeos no YouTube mostrando o Porsche, a casa milionária, a piscina gigante, as roupas da Chanel. Então não só você vai ter o amor, como você vai ter essa vida. Essas mulheres que estão exaustas, que estão com a autoestima abalada, e aí tem muitas frases de vítimas desses golpes que elas falam assim, olha, eu estava desesperada para descobrir por que eu não conseguia superar essa pessoa. A única coisa que eu não tinha na minha vida era o amor, eu era bem-sucedida, eu tinha uma família, mas me faltava algo. Eu já estava cansada de tentar sozinha e esse foi o lugar que me deu garantia de que coisas positivas iam acontecer para mim. A gente tá tão cansado e tão sozinho que a gente tá buscando soluções mágicas. E essas seitas são perigosas porque elas trabalham exatamente nessa promessa de solução mágica. E aí, o que acontece? Ao invés da gente ter que lidar com o luto de um começo de relação que não funcionou, do fim de uma projeção, de uma obsessão inexplicada, porque, como diz a psicanálise, que aqui eu estou estudando e me formando, a gente não domina e não entende o nosso desejo, essas pessoas usam a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade para te manipular. Elas falam, não, você não precisa lidar com a castração, com o fato de você gostar de alguém que não gosta de você, com o luto de uma história não vivida, com a raiva de ter amores não correspondidos. Não se conecte às suas emoções negativas. Entenda que tudo isso é só um reforço de que este cara é sim o seu cara. E quanto mais ele se afastar de você, quanto mais tumultuado for esse relacionamento, mais isso significa que isto é a pessoa. Isso tudo é o processo de cura. É muito angustiante. É muito angustiante porque dentro desse processo de cura, o primeiro exercício que eles vendem para as pessoas fazerem é um exercício que eles chamam de exercício do espelho. O que significa esse exercício? Tudo que você falar que diz respeito à pessoa de quem você gosta, você volta a frase para você. Então, se é ele me rejeitou, você tem que olhar no espelho e falar, eu me rejeito. Ele foi violento, eu sou violenta. Ele não gosta de mim, eu não gosto de mim. Quando você faz isso, você está hiperresponsabilizando as mulheres que já vivem e já foram criadas para perguntar qual é o problema comigo. O que esse cara faz? Ele reafirma para você que o problema é com você sim. Mas você acha que ele é incrível, porque ele tá te falando isso, mas teoricamente ele tá te dando as soluções. Então, na hora que ele te curar, aí sim esse homem vai te querer. E você não percebe que você só tá entrando num looping de insegurança, baixa autoestima e de uma sensação eterna de que você tem que ser consertada. De novo, essa é a mesma lógica do cara que te vende um produto online para você conseguir um namorado em 12 semanas. Ele diz para você que as mensagens que você manda são erradas, que os programas que você faz com o cara são errados, que o jeito que você se veste são errados e que você tem que seguir a cartilha dele para conseguir um namorado. Tem milhares de brasileiras comprando esse tipo de serviço. De novo, esse foi o passo 1 dessa seita. De novo, a frase que ele fala em muitas e muitas das campanhas. Não há nada fora de você que impeça você de estar com seu amor. Só você. Você é o problema. Isso é manipulação e hiperresponsabilização. E aí ele conecta o grupo através da dor e da fragilidade.
Porque você está num Zoom online, conectada com mulheres do mundo inteiro, que também têm paixões inexplicáveis, que têm vergonha de falar dessas paixões para a família, para as amigas, para os colegas de trabalho, e que tem outras pessoas alimentando a própria obsessão. Estamos aqui todas juntas. Vamos construir tudo isso junto. E é tanto desejo de ser desejada e de conseguir esta pessoa que essas mulheres vão atropelando os próprios desejos. A castração das suas vontades, dos seus limites, até da sua intuição, faz parte desse programa de autodesenvolvimento. De novo, olha como é um movimento manipulador, perigoso, mas também narcísico, porque se a culpa é sua, você pode consertar. Então, é um grande desempoderamento fantasiado de desenvolvimento espiritual. E também é muito calcado nessas ideias românticas descabidas de que o amor supera tudo, quem espera sempre alcança, eu vou mudar esse homem. Na hora que esse cara fala pra você, persegue o cara, insiste, finja que você não viu os problemas, ele tá alimentando essa lógica. E aí você se sente uma mulher diferente, porque no meio de relações descartáveis você tá lá, investindo nesse amor, e isso vai valer a pena, e esse amor vai ser desenvolvido de um jeito diferente. Ele vai justificando a obsessão como cura espiritual. E aí, qual é o passo a passo desse mecanismo? Depois que ele já definiu que esses são as chamas gêmeas e ele já captou esse tipo de mulher, ele vai reforçar a ideia de que essa pessoa que você está obcecada é sua chama gêmea, que você tem que fazer esse exercício do espelho para se curar. Então, a cada aula dele, você está se sentindo cada vez pior, cada vez mais errada, cada vez precisando mais dele, de mais produtos dele. As pessoas estão completamente devastadas, emocional e psicologicamente. E aí, elas precisam ter esse colo. De novo, é uma ferramenta que finge ser de amor próprio, mas que na verdade está aniquilando o seu amor próprio. E que só está alimentando histórias de amor que são completamente projetivas. Porque você não conhece o cara. Você saiu 2, 3 vezes, vocês ficaram juntos 1 mês. Ele trabalha totalmente em cima do seu ideal. Não é perseguir para conhecer, é para casar para sempre. Você nem conhece? Será que você quer casar para sempre? Mas quando o cara fala que ele é a chama gêmea, você começa a acreditar. Então, o segundo passo é você, se você conseguir se aproximar do cara, oferecer o livro do Twin Flames e o curso online, para que ele entenda sobre o tema. E caso vocês se transformem num casal, como aparece no documentário, ele vai convidar vocês dois a fazerem um depoimento de grande alegria desse casal no grupo online para solteiras. Porque aí, olha que beleza, se você conseguiu, todas essas solteiras também podem conseguir. E não é só isso, como diz 1406. Vocês, como casal, também viram coaches dessas pessoas solteiras. E aí começa um sistema de pirâmide. Porque esse casal Jeff e Sheila ganha o dinheiro das alunas solteiras. Hoje eles ganham 50% do valor das sessões dos casais que são coaches. E esses casais, para terem níveis mais altos de coaches e poderem cobrar mais caro, têm que fazer cursos de coaches que também são vendidos por um preço mais caro pelo casal que fundou essa seita. Hoje em dia, o programa completo deles custa $10.000 no site online. E não só você pode ser coach, como você tem que vender uma felicidade que nem sempre é real. De novo, essas pessoas se conheciam 2 ou 3 dias. Ele já fala que a chama gêmea tem que morar junto. E ele faz uma vaquinha para os membros da comunidade te darem dinheiro para você montar a sua casa. Você vai morar com um estranho que você não conhece de verdade, que você não tem intimidade e você tem que postar diariamente que vocês são felizes. Esses casais vão vivendo uma infelicidade real, mas em nome do desenvolvimento coletivo, eles fingem que estão felizes. Porque o casal de fundadores te manipula e fala, sabe por que você não está feliz? Porque vocês, como casal, não superaram as barreiras. A loucura é tanta que eles vão desenvolvendo subprodutos e eles têm um produto, por exemplo, que é um meal plan, é um plano alimentar. Sabe o que ele falava para os casais? Vocês estão brigando porque vocês estão muito avoados. Vocês precisam comer comida que aterre vocês. Aí eles vendem por $200 mensais um livro de receitas que te dá comidas só à base de carboidrato. As pessoas engordam em média 30 quilos em 6 meses. A saúde delas adoece.
a autoestima diminui, elas ficam mais inseguras, com mais medo de sair desse casal e precisando comprar mais serviços e treinamentos. Isso, se na melhor das hipóteses você conseguir chegar na tal da chama gêmea, que era o cara que você beijou 2 vezes. Porque tem um outro mecanismo que eles fazem que chama cerimônia de convocação. Todo mundo junto numa aula ou num Zoom e ele fala assim: eu vou convocar as chamas gêmeas para vocês. O primeiro homem que te escrever é a sua chama gêmea. E aí um cara que você nem conhece te dá um oi no Facebook. Você não acha ele atraente, ele tem um estilo de vida que não combina com o seu, e o que o guru vai falar? Você tá se fechando para a felicidade. Esse cara é a sua chama gêmea. Vá atrás dele. Milhares de mulheres começaram a namorar e se casaram com completos estranhos, que elas não eram apaixonadas, só porque um guru disse para elas que se elas se desenvolvessem emocionalmente, elas iam chegar numa felicidade. De novo, é um sistema de manipulação e controle que é muito usado nas relações abusivas. E é muito perigoso, porque enquanto ele fala que ele canaliza todos essas energias cósmicas que vão te conectar com a sua chama gêmea, ele fala que você tem que prestar muita atenção às pessoas que estão apagando a sua chama. E essas pessoas são basicamente a sua família e os seus amigos próximos. Esse é o sistema de afastamento de todas as relações abusivas, seja de casais abusivos, que a gente vem falando muito aqui no canal, de trabalhos abusivos e aqui também da seita. Eles são tão perversos que eles criam um novo produto que chama MAP, que teoricamente serve para você lidar com estresse pós-traumático e com lembranças encobertas, e eles manipulam cada um dos pacientes a entenderem e acharem que ou pai ou mãe abusaram deles na infância. Com isso, todos os participantes quebram com a família, escrevem cartas de despedidas, se afastam da família e dos amigos e começam a viver a família com a família das pessoas das chamas gêmeas. Muito cuidado se você só se sente pertencente e acolhido num lugar de pessoas que são exatamente iguais a você. Se você não consegue lidar com um pai ou com uma amiga que te abre o olho, que te faz uma crítica, se você só pode estar com pessoas que pensam e agem da mesma forma que você, as chances de você estar num mundo muito estreito e com grandes chances de manipulação são enormes, porque ele trabalha nessa chave. Só eu entendo vocês. Nós somos um grupo, a gente se apoia. E aqui a rejeição, que já era um gatilho lá no início, se torna ainda maior. Porque essas mulheres começam a entender que elas não estão em relações legais, mas elas perderam a família, elas perderam o emprego, porque elas começaram a trabalhar como coaches para eles. Se elas forem embora, se elas acabarem esse namoro, elas não têm nada. E elas vão ficando anos lá. É tão perverso, e por falar em rejeição, tem uma das aulas que ele dá para prospecção de novos clientes, que ele sugere para os coaches dele que eles procurem pessoas nos grupos do AA, do NA, em salas de esperas de pronto-socorro. Esse homem pega a fragilidade e a vulnerabilidade humana, te dá uma promessa de amor e pertencimento, e ele está acabando com a vida de muitas pessoas que demoram para entender isso, porque, de novo, é uma grande lavagem cerebral que vai ganhando mais e mais camadas. Ele transformou o Twin Flames Universe numa igreja, porque assim, apesar de ter muito e muito lucro, ele não paga impostos. Na fase 2 do Twin Flames, a coisa fica pior. Porque, fatalmente, esses casais que mal se conhecem e que não tem nada a ver, começam a ter conflitos. Primeiro ele diz que a energia masculina sempre tem que ser colocada para o mundo. E isso se dá através da energia sexual. Por isso, se o seu homem quiser transar com você, você tem que transar sempre. Ele está validando estupro marital. Essas mulheres entendem que elas têm que abrir mão dos seus desejos, dos seus limites, por um amor que nem está fazendo elas felizes. Mas que, de novo, elas acham que é problema delas e que se elas fizerem mais um curso, toda vez que acontece isso, ela faz o exercício do espelho e fala: eu não me amo. Eu preciso melhorar. O problema é comigo, o problema é comigo e o problema é comigo. E aí, quando esses casais começam a terminar, ele muda o discurso. E ele fala: não, na verdade não é aquele cara que é a sua chama gêmea. Não é a pessoa que eu recebi na minha primeira iluminação. Agora eu recebi uma nova iluminação de Jesus, porque ele começa a dizer que ele é a reencarnação de Jesus. E
você só pode achar uma chama gêmea dentro do grupo. Isso é muito forte em seitas. Pessoas que só podem casar com pessoas da seita, trabalhar com pessoas da seita. Presta atenção se você não está vivendo numa bolha assim. E aí, como é que ele ia resolver o problema do fato de 90% dos alunos serem mulheres heterossexuais? Dizendo que nessa iluminação que ele recebeu, ele entendeu que existe o divino masculino e o divino feminino. E que você, mesmo sendo uma mulher heterossexual, pode ter o divino masculino dentro de você. E aí ele faz uma outra cerimônia de iluminação e manda um e-mail para essas alunas, falando: fulana, você é o divino masculino, fulana, você é o divino feminino. E fazendo pares. Então ele viraria para Ana e para Marcela e falaria: Ana e Marcela, vocês são chamas gêmeas, mas Marcela, você é o divino masculino. Logo, para poder manifestar esse amor, você tem que mudar o seu nome e escolher um nome de homem, cortar o seu cabelo, se vestir com roupas masculinas. E algumas mulheres até são incentivadas e fazem mastectomia e hormonização. Elas entram por um processo de transição. Não porque elas são homens trans, mas porque esse cara fala para elas que é assim que elas vão conseguir o amor. Essas mulheres ficam perplexas e falam: olha, eu entendo, mas eu sou uma mulher heterossexual, eu não sou gay. E ele fala: não, mas não existe gay no mundo, porque existe sempre um divino masculino e um divino feminino. Inclusive, por falar em gay, tem uma outra história absurda, que uma das mulheres fala: olha, o cara que eu sou apaixonada me largou e agora ele tá namorando um homem. Ele é gay. E ele fala: não, ele não é gay. A culpa é sua e a responsabilidade é sua. Você sugou toda a energia masculina dele. Por isso, hoje ele vive numa energia feminina e você tem que fazer o exercício do espelho, trabalhar o feminino em você, e aí este homem vai voltar a ter energia masculina e voltar a ser heterossexual. Quando vocês assistem o documentário, e de novo, eu insisto muito para que vocês assistam, porque é muito perturbador ver essas histórias de perto, você vê que as pessoas ficam paralisadas porque elas estão tão vivendo dentro daquela seita que elas começam a achar que é verdade. O cara vai te coagindo e falando que essa falta de conexão que você tem com essa chama gêmea, que é uma outra mulher, e você não gosta de mulheres, tem a ver com a sua dificuldade de mergulhar mais fundo e aprender a se amar. E quando você aprender a se amar, você vai aprender a amar aquela mulher. Cada uma das vítimas dessa seita começa a duvidar do próprio desejo e busca as respostas da felicidade totalmente idealizada, sendo que essa felicidade nem está sendo vivida no campo real. É muito importante que, se você está vivendo algum tipo de programa, de seita, de manipulação, que te diz o que você tem que fazer para ser feliz no amor, que te promete um amor de alto valor, uma união equilibrada, um encontro de chamas, chamas gêmeas, almas gêmeas, mas você está vivendo uma relação de desconexão, de violência, onde você tem que passar por cima dos seus limites, das suas necessidades. Duvida dessas propostas. Se você está mais apaixonada pela ideia do casal do que pela vivência do casal, tá na hora de você sair dessa relação. Se você tá com alguém porque o guru te disse para ficar, porque os seus pais te disseram para ficar, porque é melhor você estar nesse lugar para não sair do casamento por causa dos filhos, tá na hora da gente começar a se questionar. Muitas vezes, no nosso microcosmos, pode ser que você não se sinta uma pessoa suscetível a entrar numa seita, porque a gente fala a palavra seita e parece que é uma coisa de gente desequilibrada. Mas às vezes no nosso microcosmos, a gente tá sim evitando lidar com a frustração, com o luto, com a ambivalência e também com o bancar dos nossos próprios desejos e tá procurando saídas mágicas. Isso acontece nas dietas que te prometem perder 10 quilos em 5 dias, nos programas que te prometem fazer 6 dígitos em 6 vendas, e tá acontecendo também no amor. Ao invés da gente lidar com a nossa impotência, com a nossa incerteza, com a nossa castração, a gente tá buscando saídas fáceis com retorno garantido porque a gente tá cansado. E aí, começa a perceber, ao invés de pedir colo, você tá pedindo salvação? Cuidado para quem você tá pedindo essas saídas e dando o controle da tua vida. Eles vão manipulando esse jogo de hiperresponsabilização e terror. Cuidado com conselhos de gurus, de coaches, de amigos e de familiares que justificam a sua infelicidade amorosa como sendo um problema totalmente seu. Você não é alguém que precisa ser consertado. Nenhum abuso pode ser normalizado. O abuso físico que eles validavam,
o abuso emocional e psicológico que essas pessoas fazem. E eu sei que todo mundo quer ser feliz no amor, mas que a gente não se apegue a mentiras como formas de esperanças. Cuidado com gente que te promete uma vida perfeita porque eles tiveram também, com essa narrativa de superação. Ninguém é um casal perfeito, ninguém é feliz o tempo inteiro. O casamento não cura. E o que eu percebo, isso até está muito pautado pelos estudos da Heinz, que é a jornalista do Times, que foi uma primeira das mulheres a cobrir o assunto. Por que esse movimento todo tem ganhando espaço? Além dos fatores que eu falei no começo do vídeo, esses grupos estão funcionando como a nova espiritualidade. Então, no momento onde a gente tem poucas raízes e onde os jovens têm pouca fé em religiões tradicionais, essa espiritualidade do autoconhecimento está trazendo esses grupos. Ela fala assim que o Twin Flames é um produto da espiritualidade da nova era e de como a geração millennial está cada vez mais interessada nisso, assim como a geração Z. Os meios de comunicação de massa e as redes sociais impulsionaram a difusão da sua organização. Eu falei na coluna da CBN sobre o tema e já centenas de mulheres me escreveram que estão sendo abordadas por esses anúncios de como ter a chama gêmea, que conhecem pessoas que já vêm falando de chama gêmeas. Mulheres como essa que escreveram para mim que acham que essa narrativa é uma narrativa de sucesso, sendo que ela largou o trabalho, se afastou dos amigos, foi atrás de um cara que já falou para ela várias vezes que não quer ficar com ela. Se você conhece pessoas que estão envolvidas nessa seita, por favor me escreva, denuncie. Isso sim é uma seita, isso sim é violência. O amor e o amor próprio não requerem correções suas. E nada pode superar as ações e os fatos. Eu sempre repito aqui que o amor é o que o amor faz. Então pode ser que você esteja tomada por um apaixonamento. Isso não é sinal que essa pessoa é a pessoa da tua vida. Você só está apaixonada. E se não der certo é triste, mas você vai superar. Se permita ser feliz com quem constrói o amor de verdade. A gente tem que arriscar, tem que ter manutenção e tem que estar perto das pessoas que amam a gente. Isso sim é amor. Tá na hora da gente apagar essa cortina de fumaça que está asfixiando a gente e as nossas possibilidades reais de amar.